Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes de um filme noir clássico, lá de 1946, Audácia de Criminoso. São pedaços da transcrição que apareceram online. Sim, é quase um trabalho de detetive mesmo, né? Pegar essas pistas, esses diálogos soltos. Exato. A ideia é tentar montar o quebra-cabeça com o que a gente tem aqui. Entender intrigas, reviravoltas, sentir aquele clima do filme, sabe? E olha, mesmo sendo só fragmentos, já dá pra sacar bem o estilo no ar. Aquele cinismo todo, as sombras, as tramas complicadas. E começa logo com um baque, né? O corpo de um detetive particular, Walter Bard, que mexia com política, aparece dentro do próprio carro dele. E o pior, estacionado na frente da delegacia. Muita audácia, né? Quase um recado. Com certeza. Essa localização não é à toa. É tipo uma afronta direta à polícia. E ainda mais com eleição chegando na cidade. Já politiza tudo desde o início. Exato. E já dá pra sentir a tensão no ar. O tenente Carson, que pega o caso, de um lado, do outro, a imprensa. Tem o Johnny Williams, repórter novo do Herald. E o Ames, do Express, que parece ser controlado por um tal de Calbert. Uma figura poderosa ali. Isso. Aí o Carson começa aquela investigação básica, né? Manda policiais pro escritório do Bard, pro apartamento, tentar achar a esposa. É o procedimento padrão. E é aí que o Johnny Williams, o repórter novato, é meio que apresentado a dinâmica da coisa toda. Mas aí vem a primeira pista que esquenta mesmo a história. Uma anotação na agenda do Bard. Ah, sim. Um encontro marcado com Janet Bradley. E não é qualquer Janet Bradley. É a filha do Luther Bradley, o candidato a prefeito que tá vindo com um discurso de reforma, de limpar a cidade. Pronto. O caso que já era estranho vira um vespeiro político na hora. Totalmente. E a coisa escala rápido quando levam a Janet para depor. Ela admite que procurou o Bard, né? Mas por causa de uma chantagem que ele fazia contra alguém próximo dela. Isso, ela nega ter a ver com a morte. Só que tem um problema. As digitais dela. No copo e na arma achados lá. Complicado. Muito. E aí entra pressão política de novo. Aquele Calbert, dono do jornal, começa a pressionar o Carson para prender a Janet logo. Claro, para queimar o pai dela na eleição. Fica bem óbvio o jogo de interesses, né? Nossa, muito. É um retrato bem direto nesses trechos de como o poder tenta manipular a justiça para benefício próprio. Bem típico do noir. Mas peraí, que tem mais camada nessa história. A causa da morte. Ah, sim. A reviravolta do legista, o Dr. Jagger. Que, aliás, parece ser da turma do Calbert. Ele descobre o quê mesmo? Ele revela, primeiro só pro Calbert, que o Bard foi envenenado antes de levar o tiro. O tiro foi só teatro. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer, a arma com as digitais da Janet. Perde um pouco o peso, né? Porque a causa real foi outra. E o Colbert, percebendo que isso pode estragar os planos dele de incriminar a Janet... Tenta abafar o caso. Pior, ele manda o Jagger trocar o corpo do Bard no necrotério por um indigente qualquer, para fazer a prova do veneno sumir. Que coisa. Manipulação total da cena do crime, da evidência. É a realidade sendo distorcida na cara dura. Mostra até onde essa gente vai. E enquanto essa sujeira rola nos bastidores, aparecem confissões. A esposa do Bard, Nora. E o advogado dela, Templeton, que também é noivo. A Nora confessa que estava no apartamento quando o Bard morreu envenenado. Pois é, e o Templeton, que chegou depois e viu ela saindo apavorada, achou que ela tinha matado o Bard. E para proteger ela, ele fez o quê? Ele moveu o corpo, atirou nele para simular outra coisa, suicídio talvez, ou um homicídio diferente, e largou o carro na frente da delegacia. Meu Deus, que confusão, cada um com uma versão, um segredo. É uma teia, né? O Templeton agindo por um motivo até que nobre, proteger a noiva, mas cometendo um monte de crime no processo. Essa ambiguidade é muito no ar. Ninguém ali é santo. E como é que desatam esse nó todo? Pela pessoa mais inesperada, como muitas vezes acontece nesses filmes. Uma vendedora de flores, a Flossie. A Flossie. O que ela viu? Ela viu o Dr. Jagger, o legista, entrando escondido no apartamento do Bard na noite do crime. O legista? E por quê? Ele tinha algum motivo? Tinha. O Bard estava investigando um caso antigo de negligência médica contra o Jagger. O detetive tinha provas que podiam acabar com a carreira dele. Ah, então o motivo era pessoal. Roubar as provas. Exatamente. Enquanto todo mundo pensava na política, nos relacionamentos complicados, o motivo real era esse, proteger a própria pele. Então, confrontado, o Jagger confessa que envenenou o Bard para pegar essas provas.
Isso. Aí a Janet é liberada, finalmente. O Templeton ainda responde por ter movido o corpo e alterado a cena, mas é uma acusação menor. E o caso fecha. Uau! Que trama! Chantagem política, veneno, tiro forjado, corpo trocado, tudo resolvido por uma testemunha que ninguém dava nada. Pois é. Analisando esses pedaços, fica muito claro não só o crime em si, mas essa briga pela narrativa. O Calvert tentando impor a versão dele. E a verdade surgindo de onde menos se espera. Exato. Mostra como a verdade pode ser frágil, mas às vezes ela acha um jeito de aparecer, né? Com certeza. Deixa a gente com a impressão de um filme bem denso, cheio de reviravoltas. Para quem curtiu essa história de poder, mentira e investigação, Vale a pena caçar o filme completo, sim. Ver como essas cenas se encaixam no todo deve ser bem interessante. fica a dica então. E fica também a reflexão, né? O quanto das histórias que a gente ouve por aí são moldadas por interesses que a gente nem imagina. Esse filme, mesmo sendo antigo, faz a gente pensar sobre isso, sobre questionar as versões convenientes. Verdade. Como separar o fato da encenação bem feita. Uma pergunta que vale para o cinema e para a vida.